Neste domingo de Pentecostes, cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E o primeiro momento é o de um convite para lermos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os primeiros 11 versículos, que diz assim: Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão, que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Pardos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Senhor Deus, nosso Pai, abençoa a tua leitura, ajude-nos a compreendê-la e, principalmente, a colocá-la em prática no nosso viver. Em nome de Jesus. Amém. Foram cerca de 3 anos convivendo com o Mestre, caminhando ou navegando, vendo curar cegos, coxos, leprosos, abençoando, alimentando as pessoas que o seguiam e muito mais. Foi um tempo de dedicação, de aprendizado e correções de atitudes, às vezes impensadas. Por fim, a ida para Jerusalém, da entrada triunfal à condenação e crucificação de Jesus. Um tempo da Páscoa. Tempo da ressurreição e aparição aos seus apóstolos e discípulas. Mas ele se foi deixando uma promessa e uma ordem, conforme registra em Atos, 1º capítulo, dos versos 4 e 8, que você pode acompanhar. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Vamos entender este momento dos apóstolos em Jerusalém. Chegando o dia de Pentecoste,
estavam todos reunidos num lugar. A primeira realidade é que estava acontecendo a festa das colheitas ou semanas, que a partir do domínio grego recebeu o nome de Pentecostes. Era uma celebração agrícola originalmente realizada na roça, no lugar onde se cultivava o trigo e a cevada, entre outros produtos agrícolas. No projeto de reforma empreendido pelo rei Josias no século VIII a.C., todas as festas foram levadas para o templo em Jerusalém. Em Deuteronômio 16, 10 e 11, temos o seguinte: celebrem então as festas das semanas ao Senhor, ao seu Deus, e tragam uma oferta voluntária conforme as bênçãos recebidas do Senhor, do seu Deus. E alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher para a habitação do seu nome, junto com os seus filhos e as suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas que vivem na sua cidade, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem com vocês. Era uma festa alegre e solene. Momento de gratidão a Javé pelo alimento e sustento das famílias e do povo. E era fraterna, isto é, para todos que estivessem presentes. Durava 7 semanas, daí o segundo nome, e ia até o final da colheita do trigo e da cevada. Conforme Levítico 23, 21, ninguém trabalhava nesse período por ser de solene alegria e ações de graça pela proteção e cuidado de Deus. Com o domínio do Império Grego em 331 a.C., que impôs sua cultura e língua, a festa passou a se chamar Pentecostes, que significa 50 dias após a Páscoa. Necessitando de uma disciplina comunitária e gratidão, agregou também o estudo da Torá, o Pentateuco, a comemoração da Páscoa e do Pentecostes foram incorporadas pelo cristianismo. Segundo lugar, buscando orientação divina. Os apóstolos estavam reunidos provavelmente no mesmo lugar onde Jesus serviu a última ceia. E oravam, esperando saber e entender como seguir as ordens do Mestre. Era um momento, de certo modo, obscuro. Então, nada mais do que se reunirem e orarem ao Senhor. Em terceiro lugar, o relato de Atos registra: de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Conforme nós já tínhamos lido em Atos 2, os versículos de 1 a 4. O que acontece é que eles são impactados pela presença e capacitação do Espírito Santo. Com ousadia, passam a anunciar as maravilhas de Deus nas línguas daqueles que estavam naquele lugar. Os que ouviam entendiam a mensagem proclamada. Não sons sem sentido, embora alguns assim o entenderam, pensando estarem embriagados. Quarto lugar, Pedro, sempre o mais ousado dos apóstolos, discorrendo sobre o profeta Joel e o rei Davi, anuncia a mais extraordinária mensagem. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse.
Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo, prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Você pode conferir em Atos 2, versos 24 e de 32 a 33. Diz o texto que dos que aceitaram a Cristo foram 3.000 os batizados. Tem início a igreja cristã. Quinto, a partir daí os apóstolos e convertidos mantiveram-se unidos, reunindo-se todos os dias, juntos no partir do pão, e realizavam as refeições com alegria, tendo a simpatia do povo. Passam a aprender e praticar os ensinos do Mestre através dos apóstolos. E uma boa sugestão para você é que você leia todo o capítulo de Atos dos Apóstolos 2. A igreja cresce, a igreja continua, e algum tempo depois, Paulo se converte e é batizado. Surgem novas comunidades cristãs através das viagens missionárias. Suas cartas ou epístolas buscam orientar os convertidos e as convertidas no seguir a Cristo no seu dia a dia, de forma digna da salvação e da ação do Espírito Santo em suas vidas. Surgem seguidores não cristãos, dizendo que para ser de fato cristão, deviam se circuncidar. Nós vamos recorrer ao apóstolo em Gálatas 5, dos versos de 1 a 6. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De modo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Uma grande verdade. Se a igreja cristã tivesse aceito a circuncisão, somente os homens fariam parte da fé cristã. Mais adiante, neste capítulo, lembra que os que são guiados pelo Espírito estão sobre as obras da carne e então declara, Gálatas 5, 22 a 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. No século XVIII, John Wesley, fundador do metodismo, traz orientações importantes para os cristãos e cristãs de ontem e de hoje. E ele diz, creio no Espírito infinito e eterno de Deus, igual ao Pai e ao Filho, não somente perfeito em si mesmo, mas sendo a causa de toda a nossa perfeição. Aquele que ilumina o nosso entendimento, retifica a nossa vontade e afeições, renova a nossa natureza, une a nossa pessoa com Cristo,
Dá-nos a certeza da nossa adoção como filhos e filhas. Guia-nos em nossas ações. Purifica e santifica nossa alma e nosso corpo para gozo completo e eterno de Deus. Vamos lembrar um fato importante. No Evangelho de João, temos o relato da videira em que Jesus nos ensina. João 15, de 1 a 9, vamos ler. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. E nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim os amei. Permaneçam no meu amor. Eu volto ao que João Wesley ainda nos diz. Ninguém descanse sobre algum suposto testemunho do Espírito, separado dos seus frutos. Se o Espírito de Deus realmente testifica de que somos filhos e filhas de Deus, as consequências imediatas são os frutos do Espírito. E nas suas palavras, agora, amor, alegria, paz, longanimidade, meiguice, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Vivemos um tempo de dificuldades por um vírus que ceifa muitas vidas. Um tempo em que precisamos uns dos outros e das outras. De união e paz e não de ódio e de discriminação. Precisamos que cristãos e cristãs usem os dons do Espírito para ajudar as pessoas e não para vantagem financeira em benefício próprio. Pessoas que, impactadas pelo Espírito Santo, anunciem a mensagem do Evangelho, assim como fizeram os apóstolos desde aquele dia de Pentecoste até o final de suas vidas. Foram testemunhas vivas do Mestre, anunciando e ensinando o que aprenderam do mesmo. Em tudo e em todo o tempo, Deus seja louvado. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, de misericórdia e bondade infinita, toma-nos nas tuas mãos, para que nós saibamos com discernimento e sabedoria fazermos a tua vontade no mundo em que vivemos. E em meio a tantas dificuldades que enfrentamos, saibamos sempre que tu estás conosco. Que nós possamos, ó Deus, glorificar sempre o teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus. Amém. Eu vos deixo ainda
Uma leitura do apóstolo Paulo, de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, alguns dos seus versículos. E ele diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. E o mesmo Deus da paz que vos santifique em tudo, e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o que também o fará. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco hoje e sempre. Amém. Graça